Salve, salve, torcida do Fogão! Seguinte, o que temos na pauta aí para hoje, Atlético Paranaense e Botafogo será um jogo chave. É disso que eu vou falar hoje, das particularidades desse jogo. Mas antes de entrar nele, o que foi a 8ª rodada para o Botafogo? Vamos ver aqui de positivo e de negativo. De positivo, como é que a gente chegou para esse jogo contra o Corinthians, que foi 2-2? Chegamos na zona de rebaixamento. Agora saímos da zona. Começa daí. Como é que a gente tinha jogado contra a Coritiba? Uma partida que foi desesperadora. Botafogo, a gente não pode dizer que o Botafogo jogou futebol contra o Coritiba. Foi bizarro aquele jogo. E nesse jogo contra o Corinthians nós vimos o Botafogo jogar uma boa partida. Apresentar um bom futebol e dominar um jogo contra um adversário fora de casa. Segundo ponto positivo. Terceiro, como a gente queria ver o Honda lá na frente, chegando na área, estando pro gol. E a gente viu isso contra o Corinthians. Não era muito melhor ver o Honda jogando assim, aparecendo em lance de ataque, do que ficar dando bola na saída de bola ali, para lateral, para os zagueiros? Um jogo burocrático. Era isso que a gente queria ver, o Honda lá na frente, chegando na área adversária, chutando pro gol, aparecendo em lance de ataque, abrindo jogada na ponta, era isso que a gente queria. Vimos isso contra o Corinthians. E também vimos o Calu jogar muito bem nesse jogo contra o Corinthians e marcar o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. Para mim, de positivo, a gente levou isso. Agora de negativo, a gente saiu da zona, mas não conseguiu se afastar muito. Quem abre a zona é o Curitiba, que tem 7 pontos. Então você vê que o Botafogo tem 8 e a gente não está muito ali distante, a gente não conseguiu se afastar. Outro problema, deixamos escapar a vitória mais uma vez tomando gol nos acréscimos. A gente já tinha tomado gol nos acréscimos contra o Galo, contra o Flamengo e agora tomou contra o Corinthians. Deixamos escapar a vitória. Se a gente tivesse ganho o jogo, a gente pularia lá para 11º e abriria ali 3 pontos da zona. Mas agora a gente não conseguiu se afastar. Esse foi o lado negativo. Agora esse jogo Botafogo e Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Por que ele vai ser um jogo chave? A gente já começa pela posição das equipes no campeonato. É o confronto do 15º contra o 16º, que é o Paranaense. Então vai ser um jogo muito importante para o Botafogo ganhar, porque é um confronto direto e duas equipes que estão querendo escapar lá daquela parte de baixo. Segunda coisa, o torcedor do Atlético Paranaense tem que bater palma que foi campeão em 2018 da Sul-Americana e que ganhou em 2019 a Copa do Brasil. Mas, se a gente pegar os últimos 6 jogos do Atlético Paranaense, são 5 derrotas e apenas um empate contra o Bragantino. De 18 pontos possíveis, o Atlético Paranaense conquistou apenas 1. Então assim, o Botafogo indo encarar uma equipe com esse retrospecto recente, o Botafogo tem que jogar esse jogo para voltar da Baixada com 3 pontos na bagagem. Não tem como pensar em outro resultado, beleza? E até porque, se você pegar ali jogador por jogador, quer ver, eu vou pegar para você ver aqui a escalação do Atlético Paranaense nesse jogo contra o Vasco, que foi o último jogo deles no Brasileirão, dessa rodada 8. Vamos lá. Santos, Eric, Lucas Alter, Pedro Henrique, Márcio Azevedo, Richard, Christian, Léo Cittadini, Giovani, Fabinho e Bissoli. Pô, eu não tô falando aqui, falei alguma unanimidade do futebol? Algum craque de bola, algum gênio do futebol brasileiro? Não falei nada disso. É uma equipe que é normal, que é completamente possível o Botafogo ganhar. Não é um time absurdo, então o Botafogo vendo uma escalação dessa, um retrospecto desse do Atlético Paranaense, o Botafogo tem que voltar de lá com esses 3 pontos, beleza? Outra coisa também muito importante, esse jogo aí, os próximos jogos, depois de Botafogo e Atlético, são 2 jogos contra o Vasco, 2 jogos muito importantes, um pelo Brasileirão e o primeiro jogo da Copa do Brasil, os 2 com mando nosso. Então assim, uma vitória contra o Atlético Paranaense fora de casa, se a gente fizer uma boa atuação também, seria uma boa atuação contra o Corinthians e depois uma boa atuação contra o Atlético, e junto com uma vitória, daria muita moral para o elenco. O Botafogo chegaria nesse jogo contra o Vasco, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, com uma outra cara, com outro espírito, beleza? E também, esse jogo é muito importante porque essa rodada 9 é uma rodada importantíssima você conseguir uma vitória. Por quê? Olha como são os confrontos da rodada 9. Vamos lá, a zona de rebaixamento, como é que ela está hoje? Tem Atlético Goianiense, Coritiba, Goiás e Bragantino. Quais são os confrontos dessa equipe? O Atlético Goianiense vai sair para encarar o Vasco aqui no Rio. Ou seja, é bem provável que o Vasco ganhe esse jogo. O Bragantino, que ele também não está bem, vai pegar o São Paulo no Morumbi. Então também é um jogo que é completamente possível o São Paulo ganhar. E temos um confronto direto entre Goiás
e Curitiba. Então assim, se o Botafogo ganhar e contar com os resultados ruins desses jogos aqui, que é perfeitamente possível de acontecer, vai que Goiás e Curitiba empatam e Atlético Goianiense e Bragantino saem e perdem os seus jogos, e o Botafogo ganha, o Botafogo se distancia bastante dali. E também por fim, assim, você ganhar e jogar bem nesse jogo contra o Atlético Paranaense seria assim uma prova, uma resposta que esse time do Botafogo daria para a torcida. Por quê? Nós jogamos muito bem contra o Atlético Mineiro, jogamos muito bem contra o Corinthians, só que a gente foi muito mal contra Curitiba e Internacional. Então se a gente jogasse bem nesse jogo contra o Atlético e conseguisse uma vitória, você pararia com essa questão de altos e baixos e talvez conseguiria uma sequência, principalmente o Botafogo vai, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, pegar adversários. São jogos muito importantes, são os 2 jogos contra o Vasco, os 2 comandos do Botafogo, e depois desses 2 jogos contra o Vasco tem o confronto contra o Santos também aqui no comando do Botafogo no Newton Santos. Então esse jogo vai ser muito importante, beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilhe com seus amigos lá no grupo de WhatsApp, seus amigos botafoguenses, beleza? Muito obrigado por me assistir e até a próxima!